Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe o pastor Limar, Deus abençoe o Moadão, todos os demais irmãos que partilharam o culto, Deus o abençoe em Cristo Jesus esta noite. Então que Deus nos abençoe a todos em Cristo Jesus e vamos colocar de pé para a leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, E nós queremos convidar para abrir a Bíblia conosco, Efésios capítulo 6, do versículo 10, nós vamos até o verso 20, vamos ler 10 versículos nesse texto, Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20, que Paulo assim diz: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis permanecer firme contra a cilada do diabo. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes do mundo destas trevas e contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e havendo feito tudo, permanecei firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para que ao mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica, portanto, sede santo, e por mim para que me seja dado a palavra no abrir da minha boca, para que interpreteis faz conhecido os mistérios do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeia, para que nele tenhais coragem para falar como deva falar. Amém? Que Deus o abençoe. Tomai-vos assento em Cristo Jesus. Amados irmãos, Paulo intitula esse tema como uma guerra espiritual contra a carne. Uma guerra espiritual contra a carne. E nós vemos que Paulo chega a dizer, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ao nós analisarmos este texto, nós entendemos que o apóstolo Paulo estava terminando de vencer uma batalha. E ele chega dizendo aos finalmente, fortalecei. Como se eu dissesse, valeu a pena enfrentar essa batalha, valeu a pena você suportar firme diante da presença do Senhor. E nós sabemos, irmãos, que a vida espiritual do cristão aqui na terra, ela é dotada cheia de altos e baixos. Horas Deus nos dá graça e a gente nivela, vai estando aí nivelado. Outra hora vem as lutas e as barreiras e a gente vai lá embaixo, passa pelos vales e vamos levando a cada momento, a cada instante da nossa vida. E Deus vai nos dando graça para que possamos suportar as aflições da carne, as lutas dos dia a dias. Mas tudo isso, irmãos, nós dependemos da graça do Senhor Jesus Cristo. Agora, o que é interessante é que nós observamos que a palavra de Deus diz, finalmente, vai haver um fim, vai haver um momento que você vai vencer a barreira. Vai haver um momento que Deus coloca aí uma vírgula nessa luta e você respira. E de repente você acaba passando para um outro lado e de lá você acaba enfrentando outra luta também. Eu estava aqui lendo esse texto e meditando nestas palavra que o Espírito Santo me concedia, uma vida do meu tio. Ele era um desbravador. Nós estávamos na região do Mato Grosso, em São Joaquim do Rio Manso, e ele comprava ali alguns alqueiros de terra, e de repente ele derrubava, ele formava, e quando a gente pensava que ele estava bem, tranquilo, agora passou a batalha,
Ele comprava outro lugar e começava tudo de novo. E a gente parece que olhava para ele como aquele que só queria desbravar e desbravar. E a hora que terminava, que você pensava que ele ia entrar no gozo, ele começava tudo outra vez. A nossa vida não é muito diferente, irmãos. A gente passa a cada momento de lutas, de angústia. E as pessoas que estão ao nosso lado olham para a gente e dizem: irmão, está tão feliz, está tão bem, né, irmão Paulo? Está tudo bem. E de repente, quando você vai conversar com ele, que ele começa a abrir o coração, você vê que ele está passando uma luta travada. Ele está sofrendo amargamente. E ao olhar para ele, você acha que ele está bem. E assim, nós vamos vivendo cada dia até a volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Paulo diz fielmente. Mas temos uma maneira, irmãos, que Deus nos dá para nós podermos superar, às vezes vencer algumas partes, algumas barreiras, que o inimigo se levanta contra nós. E nós vamos falar sobre esse aspecto hoje. Eu quero pedir aos irmãos que abrem Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16 e 17, para nós fazermos a introdução desses textos bíblicos, que vamos falar da parte que opera em nós, né? Para que possa nos dar graça para vencer. Sem essa parte, que é o Espírito Santo, nós não temos condições de vencer. Então Paulo nos dá essa revelação, Gálatas 5, 16 e 17. Pastor Clarismar. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Amém, irmãos? Analisando este texto, Paulo diz, né? Digo, porém, ou finalmente, andai em espírito, ou pelo Espírito, conforme a sua tradução. Andai pelo Espírito. Não haveis de cumprir a cobiça da carne. Amados, quando nós, como pessoa, que somos vaso, ou somos templo do Espírito Santo, nós precisamos entender esse andar em espírito. A senhora Débora trouxe uma palavra ali de manhã, no sábado, e ela falava sobre esse vaso. Há muita gente, pastor, que quer ser vaso de metal, vaso de ouro, vaso de prata, mas o vaso que Deus usa é o de barro. É o de barro. Deus não usa vaso de metal, Deus não usa vaso de bronze, esse aí é para enfeitar. O vaso que Deus usa é o que quebra e que desce à casa do oleiro e faz de novo. Esses outros a gente não encontra recomendação. Então Paulo está dizendo aqui: digo, porém, que andai em espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. O vaso, irmão, como somos, se ele ficar sem o azeite, ele vai ressecando. Nós, como crente, se nós deixarmos de orar, se nós deixarmos de jejuar, de buscar o azeite do Espírito, a presença do Espírito, nós vamos ficando um crente ressecado. Nós começamos a ver só os problemas da igreja e não começamos a ver os milagres. Começamos a ver os problemas, começamos a ver as lutas, começamos a ver as barreiras, e não começamos a ver Deus curando, Deus resolvendo o problema de um, solucionando o casamento de outro, trazendo a paz para outro, curando o outro, ajudando o outro. A gente só começa a ver luta, problema, dificuldade, enfermidade. É preciso que viemos para a oração, como o pastor Lima disse. Às vezes nós vamos ficando tão distante de Deus, vamos ficando tão distante de falar com Deus, que acaba chegando um momento que a gente tem que gritar. Olha, eu me lembro quando meu pai ia fazer uma marca para fazer uma picada para fazer cerca. Quando ele estava pertinho, ele gritava, a gente escutava. Aí ia ficando mais longe, ia ficando mais difícil. De repente a gente tinha que estar repetindo: o que é? Como é que é? Porque estava longe. Tem gente que tem que ficar repetindo muitas das vezes. Repetindo a promessa, repetindo o jejum, repetindo a oração. Porque ele vai tomando uma distância de Deus. Ele vai distanciando da presença de Deus. E cada vez que ele se distancia, fica mais difícil da sua oração ser ouvida. É preciso de aproximação. E o que nos aproxima de Deus é a oração. Na oração, nós somos lavados pelo Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, para que seja testemunha por onde você passar.
a virtude do Espírito Santo reluz o nosso rosto, dá no brilho ao nosso rosto. Eu estava na oficina do irmão ali, chegou um irmão para mim e disse: o senhor me conhece? Eu disse: não, eu talvez já possa ter visto você, mas eu não sei. Mas eu conheço o senhor há muitos anos. O senhor foi meu pastor em Nova Crixás, o senhor foi meu pastor em Araguapaz, Hoje eu fiquei desviado ao tempo, mas eu casei com uma mulher aqui da Deus e Amor, e agora eu estou frequentando lá, mas eu quero voltar para a minha igreja. Eu fui ovelha do Senhor, só que eu era jovem. É claro, há 20 anos atrás ele deveria ter uns 22, 23, hoje ele está com uns 40, quase 50 anos. Muda a feição, Dá mais que ainda fica um pouco distanciado da presença de Deus. Mas se nós estiver vendo todo dia, aonde eu ver você, eu vou conhecer. Mas se nós distanciarmos um do outro, vai mudar algum aspecto em nós. Vai fazer com que a gente às vezes fique na dúvida. Será que é? Ele ainda é crente? Ele ainda serve a Deus? Ainda glorifica? Ainda fala em línguas estranhas? Ainda profetiza? Ele ainda está na presença de Deus? Ser vaso, às vezes para ser usado, ele precisa ser purificado. Por isso Paulo está dizendo aqui: digo, porém, andar em espírito, e não a vez de cumprir a concupiscência da carne, a cobiça da carne. Muitas das vezes, irmão, a nossa carne vai ficando tão forte, que o nosso espírito não dá conta mais de dominar o nosso corpo. Daí a pouco nós já começamos a ver alguém pela televisão, já começamos a sentir desejo. Quando nós saímos para a rua, já começamos a ver as pessoas diferentes, já não tem mais aquela santidade no olhar, já não tem mais aquela santidade no falar, já começamos a ouvir tantas palavras lá do mundo, que o nosso vocabulário cristão começa a fugir da nossa boca. A gente já começa a falar: e aí, cara, e aí, meu, e aí, fulano, Aquela palavra irmão, aquela palavra senhor, senhora, senhorita, vai fugindo. E a gente vai entrando pela sequidão da liberdade, porque está faltando a munição do Espírito Santo com óleo para demolestar a nossa confiança e a nossa responsabilidade. É preciso que nós paramos um pouco e observamos se estamos orando, se estamos jejuando, se estamos com o pensamento voltado para Deus, ou se estamos com o pensamento, pastor Edilson, dando razão ao mundo e tudo que o mundo oferece. Daí a pouco nós começamos a concordar com o mundo. Você sabe que o mundo está certo? Eu acho que eu vou fazer assim também. Tem o fulano de tal lá em Goiânia faz, tem o fulano de tal lá na cidade, fulano de tal faz, e ele está crente do mesmo jeito, está na igreja. Mas no dia que o Senhor voltar, é que vai haver um julgamento para estas causas. E a palavra diz: aquele que permanecer até o fim, será salvo. Está entendendo, irmãos? Então nós temos que ter cuidado, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro para que não faça o que queres. Paulo chega a dizer: olha, muitas das vezes aquilo que eu queria fazer eu não fazia, mas a carne me levava a fazer o que eu não queria fazer. Outras vezes, irmãos, nós precisamos analisar isto. Será que as palavras que eu estou falando, o vocabulário com meu esposo, com a minha esposa, com meu filho, com a minha mãe, está de acordo com o procedimento cristão? Eu não estou muito na carne, tratando você, cara. Há muitos filhos que não têm mais respeito pelos pais, não sabem falar mais senhor, senhora, papai, mamãe, perdeu o respeito. E aí, cara, você está bom? É tão difícil, irmão. A gente vê criar um filho, a gente passa pelas angústias, Quantas das vezes eu fico observando a mim mesmo. Eu estava conversando isso com o pastor Francisco de Assis aqui, dia que ele esteve aqui, Francisco Firmino. Quantas das vezes eu chegava em casa às 1h da madrugada, 2h da manhã, trabalhando, batalhando, pelejando, para criar os meus filhos, minha esposa, minha família. E hoje eu tenho o gosto de ver eles criados. Mas muito daquela época, que hoje nós éramos amigos da mesma época, os filhos estão todos desviados, estão afastados da casa de Deus. Por quê, irmão? Porque muitas das vezes os pais deixam os filhos crescer como eles bem querem. Responde o pai do jeito que quer, e o pai fala: que gracinha, ele aprendeu o que está falando lá na televisão, na Malhação, Ele aprendeu lá o que está falando lá no programa do Ratinho.
Ele aprendeu, mas ele não aprendeu a palavra de Deus. Ele não aprendeu. Ele não respeita. E quando for amanhã, o patriarca Jacó, ele disse que não adianta você quebrar, aí pegar um cheixo de vara, de 11 varas, você não consegue quebrar. Por quê, irmão? Porque fica forte. Mas quando você pega uma varinha só, você consegue quebrar. Quando os anos de idade aumentam no teu filho, é difícil você trazer ele de volta. É difícil você tentar fazer ele te obedecer. Mas quando ele está com 1 aninho, 2 aninhos, é fácil de você ensinar. No início da caminhada, é fácil. Jacó, ele chegou a dizer: olha, meu filho, enquanto você estiver unido numa só vara, ninguém vai vencer vocês. Mas o dia que vocês começarem a separar, achar que dá conta de dominar a si próprio, aí vocês vão começar a sentir o peso da responsabilidade. E muitos serão quebrados bem cedo. Quantas pessoas, irmãos, que estão passando os problemas difíceis, luta, porque estão se desgarrando do aprisco, estão fugindo da presença de Deus, estão afastando do convívio da igreja, e tudo que o amigo ou amiga começa a trazer, ele começa a aceitar, ele começa a receber de bom grado, e nós temos que ter esse cuidado. Paulo recomenda ainda, em Romanos capítulo 7, versículo 19, Paulo, o apóstolo, ele propõe o que é de necessário para que nós tenhamos cuidado. Para que às vezes, irmão, se você ceder à vontade da carne, você contraria a vontade do Espírito. Então nós temos que ter cuidado. Vamos lá? Romanos 7, versículo 19. Vamos analisar a Bíblia. Pois o que faço não é bom que desejo. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Isso eu continuo fazendo. Quantas pessoas que estão vivendo isto aqui, irmão? Quantas pessoas? Na hora que eu fui fazer, eu tive até temor, irmão, mas eu estava junto com os amigos, eu acabei fazendo. Aqui esses dias chegou um jovem para mim e disse: pastor, eu quero confessar, eu fui aí num casamento de uma prima, e quando chegou lá, pastor, na hora que começou a distribuir a cerveja, aquelas coisas, aí um chegava, outro chegava: não, bebe, só um pouquinho, não faz mal não, bebe. E eu acabei bebendo, pastor. E acontece que eu fui embora para casa carregado. Pastor, eu não dei conta de controlar. Pastor, só que agora está doendo, eu tenho temor. Na hora que eu cheguei em casa, que eu deitei, eu pensei a minha vida, deu vontade até de morrer. Paulo está dizendo. Quantas das vezes você não dá conta de dominar, porque você está longe do Espírito, você está longe do povo de Deus, você está longe da igreja, e quando a gente está longe da igreja, irmão, a gente fica fraco, e o diabo começa a dominar, o diabo começa a fazer coisas erradas. Há dias desses atrás, eu estava no Araguaia, e quando eu cheguei ali, encostei a canoa perto de outros irmãos, amigos, velhos amigos, pastor, e de repente, eles começaram a ficar sem graça. E um olhava para o outro e começou a ficar sem graça. Eu via que eles bebiam alguma coisa e punha na caixa de isopor e bebia. Mas quando eu cheguei, parou de beber. Aí dá sempre tem aquele mais afoito, mais corajoso, né, Mondão? Ele disse assim: oferece aí para os irmãos, às vezes ele também topa a parada aí, né? Às vezes ele topa a parada. Aí um chegou e disse: pastor, nós estamos bebendo uma cervejinha sem álcool, todo mundo aqui compartilha, o senhor quer compartilhar conosco? Eu falei: não, irmão, eu agradeço, ainda Deus tem tido misericórdia, eu não parei, eu não mexo com essas coisas, eu não dou conta, eu nasci quase num berço cristão, nunca tive essa participação, e não é agora que eu vou me envolver com isso, mas que Deus abençoe vocês. Fui desamarrando a canoa e saindo devagarzinho, também não vou escandalizar, não vou falar mal, mas eu não aprendi assim, daí a pouco, alguém que estava lá disse que terminaram assim, todo mundo brigado, teve que um ir de ônibus, outro pegando carona, porque não deu certo, pastor. Não deu certo, foi dividir a conta. Eu bebi mais do que você bebeu mais do que eu, você tem que pagar mais, eu tenho que pagar. Algum foi de ônibus, outro foi para a ponta da rua pedir carona. O que adianta, irmão? Quantas pessoas que estão vivendo isso que Paulo disse? Porque não faço o que é bem. Por quê? Porque quando eu percebo, já estou fazendo o que é mal. Quando eu assusto, o inimigo já me venceu. Eu já cedi.
E agora? O que eu devo fazer? Correr para os pés do Senhor. Amém, jovens? Amém? Correr para os pés do Senhor. Aqui dentro da igreja é mais sério, né? Correr para os pés do Senhor. O que eu faço? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Responda você mesmo. Está de acordo com a palavra de Deus? Está de acordo? Porque não vai adiantar, irmão. Eu sei que muitos irmãos gostariam que eu viesse aqui para a igreja e nós cantássemos hino, batesse palma, pulasse para cima, virado dos avessos. Mas você ia embora, ia continuar a sua vida talvez monótona. Eu não fui assim criado, eu fui criado com a palavra de Deus. Eu fui criado com palavra. Então eu não sou aquele pastor que às vezes vem para a igreja para trazer qualquer coisa, uma historinha, não. Eu procuro trazer Bíblia. A irmã que já fala, nem pastor, eu não gosto de terça-feira não. Aquele negócio de Bíblia. Eu chego em casa todo confuso, preocupado, angustiado. E você está precisando muito mais ainda do que você pensa. E muitas pessoas estão vivendo isto. Mas graças a Deus, aquele que ama a palavra de Deus permanece aqui. Amém? Vamos analisar. Eu marquei aqui 7 pontos, porque 7 é o número da palavra de Deus. 7 pontos que levam o crente, para vivificar um pouquinho e afastar um pouquinho mais, às vezes, da tentação. Te animar, tira um pouquinho o mal, afasta um pouquinho o mal, aproxima-te do bem, para que Deus possa te abençoar. Vamos começar com Mateus capítulo 26, versículo 41. Nós conhecemos aqui. Vamos dar a primeira dica. Admita verdadeiramente as suas fraquezas. É uma das maneiras de você vencer o inimigo, é quando você admite e vai para os pés do Senhor. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Eu escolhi esse capítulo para falar hoje. Vigiai e orai. 2 coisas, irmãos. Prevenção contra a vida de pecado. Você quer prevenir contra o pecado? Quer vacinar contra o pecado? Olha aí, vigia e ora. É as 2 prevenção especial para a sua vida espiritual. Primeiro, vigilância. Segundo, orar. Orar, para que não entreis em tentação. Talvez você até pode dizer, não pastor, eu não vou cair não. De maneira nenhuma. Eu estou firme. Não, o que é isso? De forma alguma. O espírito, na verdade, está pronto, mas o veículo do espírito é a carne, e ela é fraca. Ela é fraca. O saudoso pastor Brandão Porto, de Anápolis, eu me lembro dele ministrar um dia um estudo bíblico, pastor, dizendo que crente é igual aqueles carros de corrida, O piloto entra ali dentro naquela empolgação tremenda, de vez em quando ele para, troca o pneu, abastece, mas quando ele está naquele pique de mente, o carro dá um pá, para, e os outros fazem zum, 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 zum. E quando ele assusta, ele está parado no meio do caminho. Ele esqueceu que o carro é de borracha, metal e ferro. É fraco. É fraco. Quem sabe o teu espírito está pronto. Quem sabe você vem na igreja, você fala em língua, você glorifica, você levanta a mão, você dá uma palavra. Mas também quando vem a carnalidade, você não a resiste. Quando você vê o pecado, você faz igual a Eva. Mas a fruta era bonita demais. Mas a fruta era gostosa. Eu não a resisti. Mas o Senhor tinha falado, tinha, mas eu não aguentei. Então vigiai. Você sabe que é fraco. Eu sou fraco, eu não aguento o cheiro de álcool, então eu não vou passar nem na beira de posto de gasolina, porque tem álcool também. Eu vou passar mais longe. Não, eu já sou fraco e vou ver ali os meninos bater uma bolinha, vou ver eles bater uma sinuquinha, tem uma rodinha lá, tem uma pinguinha, mas eu não vou beber. Não vou. Irmão, vigia. Foge da roda dos escarnecedores. Essas coisas o diabo te dá de graça, você não precisa comprar não. Essas coisas o diabo vem trazer na sua porta. Vigiai. Agora mesmo você estava na igreja dando glória a Deus e aleluia.
Há tempos atrás, uma dupla de cantor na cidade de São Luís, Montes Belos, já bem, bastante ano. Eu estava ali ministrando uma palavra e eles louvavam o Senhor. Numa alegria tremenda, uma felicidade. Mas logo no culto da noite seguinte, o saudoso pastor Albino chegou e disse: olha, a dupla não pode cantar mais hoje. O pai de uma filha de um irmão aqui da igreja denunciou eles lá. A filha dele passou mais a dupla no motel. Ô irmão, quantas pessoas que não estão vigiando. Quantas pessoas que estão no nosso culto, cantando, glorificando, batendo palma, pulando, sapateando, não está vigiando. Às vezes, você acha que está muito forte hoje, muito forte. E quando você vai ver, o diabo vai lá na estrutura, lá embaixo. Ali em Veracruz 2 tinha um irmão, inclusive ele faleceu. Ele era assim muito arrogante na sua pregação, daqueles que gostavam de ficar apontando o diabo, botando o dedo na cara de Satanás, dizendo: eu não tenho medo disso, eu não tenho medo daquilo, eu não faço isso e daquilo. Na verdade ele era um bom crente, a gente via ele com um bom comportamento cristão. Mas às vezes, irmãos, o diabo faz coisa tremenda, tremenda. Sabe aonde o diabo foi derrubar ele, irmão Paulo? Foi lá na esposa dela e fez ela apaixonar pelo cidadão de motorista de ônibus. Ele era forte, mas quando Satanás atacou lá na raiz, lá na esposa, ele: vou comprar uma arma, amanhã eu vou dar um jeito dessa situação. Cuidado, irmão. Enquanto você só vê por cima dos olhos, Satanás vê por aqui, vê por trás, vê de lado. Ele sabe contra-atacar. Então vigia. Pastor Abigail fala: tenha muito cuidado. Se você não sabe conviver com marimbondo, então não mexa na caixa. Não mexa. Na casa dele tinha uma casa lá na fazenda, tinha uma caixa de marimbondo bem debaixo da porta. Eles passavam para lá e para cá, ninguém perturbava ele. Mas se chegasse um estranho, os marimbondos atacavam. O cara já apontava: o que é isso? Como é que pode? Tome cuidado, irmão. Deixa o inimigo para lá. Sirva a Deus no seu caminho forte. Não fica contra-atacando as coisas de Satanás. Não te acha forte demais. Ele sabe as suas fraquezas. Ele conhece as suas fraquezas. Nós temos que ter cuidado. Ninguém é melhor do que Jesus. Ele teve a coragem de afrontar Jesus lá no monte da consagração. Tu és o Cristo, transforma as pedras em pães. Então vigia, é melhor do que sacrificar. É melhor que depois você ter que subir num monte. É melhor que depois você ter que lutar pela sua vida. Pastor Edilson, há tempos atrás, uma irmã foi corrigida. E ela disse: não, eu tenho certeza que eu estou certo. Deus pode até me colocar numa cadeira de rodas se eu estiver errado. Passado uns anos, a filha dela andando de moto, foi atropelada, quebrou a coluna em 2 lugares. Ela não foi para a cadeira, foi a filha que foi para a cadeira de roda. E a filha dela dizia: aí mamãe, a soberba que a senhora falava, a soberba. Às vezes o inimigo conhece você, mas ele sabe que a sua fraqueza é o seu filho, sabe que a sua fraqueza é o seu marido, sabe que a sua fraqueza é a sua esposa. Então vigiai, pois. Senhor, guarda a minha casa. Senhor, guarda o meu marido, guarda a minha esposa. Senhor, guarda os meus filhos, no colégio, no trabalho. Senhor, seja com ele, dá-nos graça, cobre com o teu sangue, livra do mal. Vigiai, pois. Muita gente não quer vigiar. Acha que ele é o Senhor. Acha que tem um estudo, acha que tem uma sabedoria material. Já é o dono da advocacia, é o juízo da cidade, já compete com as autoridades. Cuidado, irmão, cuidado. Nós somos apenas carnais. E Paulo diz que a carne é fraca. A gente tem vontade de ser um crente fiel. A gente tem vontade. Mas se a gente não vigiar, olha lá que o inimigo faz besteira na vida da gente. E a gente é enrolado junto. Então temos que ter vigilância. Temos que ter cuidado. Porque nós não sabemos o que vai acontecer no amanhã. Enquanto você está dormindo, Satanás está matutando o que vai fazer. A Bíblia diz: olha, cuidado.
O leão está rungindo, bramindo ao derredor, procurando a quem tragar. Ele não dorme. E nós precisamos vigiar dia e noite, para que nós não entramos em tentação. Segunda dica: não faça da fraqueza da sua carne a desculpa do seu pecado. Ah, pastor, mas eu sou muito fraco, eu não dou conta. Comece então a fortalecer na graça, comece a fortalecer no Espírito. Tiago capítulo 1, versículo 13. Às vezes nós queremos conformar com isso. Aí eu bem que eu queria ser um bom crente, mas minha carne é fraca demais, rapaz. Quando eu vejo, eu já fiz. Toma cuidado. Veja o que diz Tiago. Ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Aí do 14, irmão. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Aí tá bom. Vocês entenderam, irmão? Por que Deus deixou? O que Deus estava fazendo que não viu? Por que Deus não me guardou? Você é atraído pela sua própria consciência. Você pensava que era um crente forte. Você pensava que era um crente que resistia. Você pensava que era um crente que dava conta. E a sua consciência te traiu. O diabo minou a sua mente. Colocou coisas imundas. Colocou coisas desejáveis. Coisas agradáveis aos olhos. E faltou a vigilância. Faltou o jejum. Faltou a oração. A carne estava fraca. O espírito estava fraco, aliás. E a carne estava forte. E você foi seduzido. E depois você vai dizer, por quê, meu Deus? Oh, meu Deus, eu tenho orado, meu Deus, eu tenho falado. Mas não tem vigiado, irmão. É preciso vigilância. É preciso vigilância. Pedro até disse, Senhor, eu vou com o Senhor até a morte. Mas Pedro não vigiou, ele cortou a orelha do homem. Às vezes a gente quer resolver no tapa. Às vezes a gente quer resolver na espada. E não é por aí não, irmão. É debaixo da unção da graça de Deus. Se não for pela graça, jamais nós daremos conta de vencer. Então não pensa que você é forte demais o suficiente, não. Continua orando, pedindo proteção. Lembra do texto oficial? Capacete da salvação, coraça da justiça, calçado os pés da palavra, escudo da fé. É a arma que o crente precisa todo dia pedir a Deus. Todo instante. E além de ter feito tudo, ficai firme, vigiando, orando, para que não entreis em tentação. Amém? Terceira dica, Vitória contra a tentação é um parecer entre você e Deus. Deus não vai te dizer assim, não faz, não faz. Ele vai dizer, você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe o que é certo e o que é errado. Deus podia ter chegado na mão de Pedro e segurado. Não pega na espada não, Pedro. Não pega não. Ele tinha dito, Pedro, Satanás pediu para peneirar você. Você vigia. Pedro, você fica esperto. Tome cuidado. Cuidado. Porque o inimigo já está ao derredor, bramindo como leão. Então precisamos vigilância. Quantas das vezes, irmão? José Gabriel, às vezes a gente está naquela campanha de oração. Eu me lembro um dia que eu estava na Transbrasileira, no dia da Santa Ceia, lá no Jardim Nova Esperança. O pastor Marciano Perdigão pediu que a igreja ficasse de jejum, os auxiliares, até para a gente trabalhar na porta no dia da Santa Ceia, tinha que ser aqueles que jejuavam. Se não jejuasse, não podia. E eu estava de jejum o dia inteiro, porque eu ia trabalhar na ceia, na porta. Mas naquele dia era dia de pagamento. Irmão, meu pagamento foi cortado pela metade. Meu pagamento veio lá embaixo, sem hora extra, sem nada, descontando tudo. E eu estava... Mas eu fiquei tão nervoso naquela hora. Tão nervoso. Mas enquanto eu estava naquela ira, com vontade de ir lá dentro e falar alguma coisa para o meu chefe, passou o irmão José Maria, era um obreiro tocador da igreja. Disse, e aí, pastor Valmir, hoje é nós dois lá na porta, hein? Nós dois. Como se o Espírito Santo chegasse, batesse no meu rosto, pá, pá, pá. Acorda, rapaz. É a tentação do inimigo. Desperta.
eu fiquei de volta para o banheiro, chorei amargamente. Fiquei calado. Fui para casa emburrado. Não falei para ninguém, fui para a igreja. Fui para a porta, trabalhei. No outro dia eu cheguei no serviço, meu chefe disse, olha, o seu pagamento veio errado, aí você não falou nada. Você tem umas horas aí para trás, tem alguma coisa sua aí, eu já mandei corrigir. Eu levantei a mão e disse, glória a Deus, eu passei nesse teste, vigiai, pois. Quantas das vezes, irmão, naquela hora que você está, na última hora para vencer a prova, você está pertinho de receber a bênção, o diabo faz uma armadilha, e se você não vigiar, você acaba colocando o teu pé, ou a tua mão. Então tome cuidado, tome cuidado, para que você não entre em tentação. Marcos 13, versículo 33, amém? Uma vez mais nos recomenda a vigilância, 13, 33. Olhai, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Amém, irmãos? Orai, vigiai. Você não sabe a hora que o inimigo vai contra-atacar. Amém? Orai, vigiai. Você não sabe. Você nunca imagina. E a gente precisa ter cuidado. A gente precisa ter vigilância. A gente precisa ter na presença de Deus. Na cidade de Orama, o irmão Olímpio tinha uma filha que estudava com a gente na escola. Nesse dia, a gente que morava na fazenda não é igual hoje. A gente é mais falta na escola do que presença. Faltava mais do que ia. A gente era de animal, o dia que o animal não aparecia, fugia do pasto, a gente não tinha jeito de ir para a escola. E fizeram um atentado com bombinha, essas bombinhas. Colocaram uma bombinha, as carteiras de primeiro tinham umas gavetas assim por baixo. E o rapazinho colocou uma bombinha lá dentro daquela carteira de uma jovem. E parece que 3 carteiras colocaram ao mesmo tempo, para assustar meu irmão. E eles viram um pipoco dentro dessa sala, e menina saía para um lado e para o outro, das carteiras de ferro, machucaram bastante. E tinha uma irmã chamada Osmarina na igreja, e ela veio correndo. Minha filha disse que machucou. E eles procuravam essa menina em tudo quanto é lugar, e não achavam. Daí a pouco ela bateu o joelho no corredor do colégio, aquele colégio lá tinha um corredorzão grande. Ela disse, Senhor, por que aconteceu isso? Eu tua serva, Senhor, eu estava na igreja na oração, agora eu recebo um recado desse, cadê minha filha, Senhor? Aonde ela está, Senhor? Meu Deus, eu estava te orando, eu estava buscando a tua presença. Daí a pouco vem a menina de bicicleta, mãe, minha filha, onde você está? Mãe, minha barriga doeu demais, eu fui lá em casa, eu fiz necessidade na roupa, eu fui lá em casa. Deus às vezes faz coisas que a gente não entende, irmão. Dignamente na carteira dela foi aonde arrebentou o pacotinho de bombinha, e ela ia se queimar toda. Deus fez com que ela desse uma dor de barriga. Ela foi na casa dela, enquanto ela foi, o inimigo fez a artimanha. Por quê? Porque a mãe estava lá na igreja orando. Aí ela disse, Senhor, me perdoa. Eu fiquei tão agoniada que eu comecei a cobrar do Senhor. Quantas das vezes, irmãos, Deus te livra, Deus te guarda. Você vai para pôr o pé no asfalto, o carro vem de uma vez, parece que alguém te puxa para trás. Você vai para cair de moto, você dá uma equilibrada, Deus te controla de novo, Deus te livra, Deus te guarda, Deus te proteja. E você não entende. É hora de você dizer, obrigado, meu Deus, eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor é o meu Deus, em quem eu tenho confiado. Vigiai, orai, orai, porque não saber quando vai chegar o tentador. Você não sabe que hora que ele vai bater a sua porta, que hora que ele vai chegar. Quem viu o jornal de hoje ficou observando ali o jovem, foi mais a namorada, numa festinha de família na chácara. A hora que parou na porteira, para abrir a porteira, os 2 bandidos chegaram e deram um tiro na cabeça do jovem. Matou. Machucaram muita jovem, mas a moça era filha de crente, pastor. Filha de crente. Pegaram a arma e espetaram na cabeça dela, puxava a arma, não disparava. Está passando no jornal, deve passar de novo hoje. Tornava a puxar, a arma não disparava. O rapaz morreu na hora, mas ela, o cara disse, olha, puxei 3 vezes e a arma não disparou.
A mãe dela disse, mas eu vivo oração, orando, jejuando, ainda que minha filha não quer ir para a igreja, mas eu estou orando, jejuando pela salvação dela. Agora você vai, né, minha filha, para a igreja, agora você vai. O meu irmão passou o vídeo para mim, dizendo, olha aqui, é vizinha nossa, é vizinha da minha mãe, o que aconteceu? Vigiai, orai, ainda que o teu filho não está aqui, mas se você estiver aqui falando com Deus, as mãos do Senhor está guardando, livrando, protegendo, porque você está clamando a Ele. Clama-me e responder-te-ei. Quantas pessoas que não querem falar com Deus? Está na hora de você vir mais para perto de Deus. Aproxima mais das portas do céu. Aproxima mais da oração, aproxima mais do jejum, aproxima mais da vigilância, busca o reino de Deus e deixa que Deus acrescente as outras coisas. Ele é poderoso para nos dar a vitória. Vamos para a quarta dica, né? Faça a sua parte, né? Faça a sua parte, irmão. Muitas das vezes nós não queremos fazer. Lucas capítulo 21, versículo 36. Doutor Lucas fala conosco, Olha, irmão, muitas das vezes nós ficamos aí, o que fazer? Como fazer? Observem. Vigiai, 36. Isso. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém, irmão? Orando, vigiando. Você precisa ter cuidado. Muita gente, irmãos, está envolvido em um ciúme tremendo, em um ciúme diabólico. Em vez dele consertar a família, o lar, ele acaba arrumando uma separação. Ele não percebe que o diabo está colocando um zelo de exagerado. Ele está cobrando demais da esposa, ou a esposa cobrando demais do esposo. Aí o diabo começa a colocar um contra o outro. O ciúme de exagerado. Lucas está dizendo, vigiai em todo o tempo, orando. Para com essas coisas, com essa marcação, com essa perseguição. Confia no Senhor, confia no teu esposo, confia na tua esposa. Ora por ela, ora por ele. Zela com amor. Se você é bem tratado, respeitado, você tem a honra da família. Zele bem, vigia, pois em todo tempo, orando, para que possa escapar de todas essas coisas. Primeiro ciúme, porque estamos tão fracos. E aí a gente vai falar com ele, falar, irmão, eu não sei o que está acontecendo comigo, nem força de orar eu não estou tendo mais. Eu ajoelho para orar, me falta a palavra, eu não estou dando conta. Meu irmão, o mundo está empoleirado de problema ao seu redor, e você fala que falta a palavra. Tua tia está passando luta, tua avó está sofrendo, teu filho está com matérias ruins na escola, teu marido está perdendo o emprego, o salário está lá embaixo, a crise você está devendo, e você diz que não tem palavra para orar, não tem nada para falar com Deus. É preciso que você volta para dentro da sua mente, diz, meu Deus, o que eu preciso te pedir? Aumenta a minha fé, me dê sabedoria, eu preciso me proteger. Cadê o meu capacete, o meu escudo, a minha espada, minhas botas, para que eu possa estar firme, Senhor. Guarda-me, proteja-me, livra-me, Senhor. Mas muitas das vezes nós preferimos, irmão, ir contar para a vizinha do lado, o amigo de trabalho. Você está lá ao lado dele, o pastor começa a falar, em vez de te ajudar, ele sai lá, vai lá na frente de um boteco do outro, ih, fulano está lascado. Ih, rapaz, a mulher dele está fazendo isso, a filha dele está fazendo aquilo. E daí a pouco ele passa para outro. Aí, quem te falou? Foi fulano. Eu pensava que ele era meu amigo. Eu pensava que ele era o meu companheiro. É lá meu vizinho, toma café comigo, come um biscoitinho frito de vez em quando. Eu confiei nele, mas não vigiou. Expôs a tua família. Expôs o teu marido, expôs a tua esposa, ou a tua filha, ou teu filho. Tome cuidado, irmãos. Às vezes, em vez de você ajuntar a sua casa, você está espalhando. Às vezes, em vez de você unir, você está separando. Tome cuidado, vigia, para que Deus possa te abençoar, te dar graça. Vamos para a quinta, que o horário não espera. Amém?
1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Será que Deus fará a parte dele, irmão? Será que Deus faz a parte dele? Vamos ver o que diz Paulo em Coríntios 10 e 13. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio da saída, para que possais suportar. Amém, irmão. Amado, todos nós passamos por tentações, por provações. E não pensa que Deus não vai deixar. Vai. Eu sempre uso dizer, Deus não livrou Daniel da cova. Deus não livrou Sadraque e Mesaque da fornalha. Deus não livrou o mar vermelho, da frente de Moisés. Não, só tem uma coisa. Deus só te dá o limite que você pode. Você pode. Se Deus te deu a prova, pode ter certeza que você vai vencer. Mas vai com Ele. Vai lado a lado com Ele. Não blasfema, não murmura, não reclama. A vitória das nossas provas é nós permanecer em silêncio com Deus, falando só ao Pai, ao Filho, mas em silêncio. Senhor, só o Senhor sabe do que eu estou vivendo, do que eu estou passando. Só o Senhor conhece a minha situação, Senhor. Verifica, me dá uma solução, abre uma porta, Senhor. Abre aí um parente para mim poder conseguir essa vitória. Eu preciso sair dessa luta. Tenha misericórdia. Não vos sobrevém tentação que não fosse humana. Deus não coloca tentação em ninguém, irmão. Não. É nós mesmos que criamos ela. É nós mesmos que envolvemos nela. O Brasil hoje está com preocupação, Estão avisando toda hora. Reserva a água, guarda a água, cuida da água, zela da água. Será que fazemos isto, irmão? Aqui no fundo da minha casa tem um lago de água. Eu vou começar a ficar tranquilo, não vou preocupar não. Mas quem mora lá em cima na serra e que depende desta água, é um cuidando do outro. Muitas das vezes, irmãos, não é porque você tem abastança, é que você precisa espertiçar. Você precisa ter cautela. Porque se você tem hoje, amanhã pode alguém precisar. E você vai poder cooperar com ele. Amém? Então nós temos que ter cuidado. Mas se a humanidade quiser todo mundo desbravar, vai acabando com tudo, igual está acontecendo. Está acabando as florestas, estão acabando nossos rios, estão acabando, a gente vai no rio hoje para pescar, irmão. Infelizmente você não vê nem peixe mais, acabou, está a maior luta. E quando vê um peixinho, aquela multidão, E aí cada um quer pegar para comer, para vender, para fazer. Acabando com tudo. Não sobrevém nenhuma tentação que não seja humana. Se está dando tempestade, é porque o homem vai tirando as matas, vai tirando tudo. Não tem mais nada para barrar o vento. Mais nada. Deus continua o mesmo. Está dando problema, é porque o homem serra o rio lá em cima, faz a represa, tira a água, desvia. Agoa outro, tira daqui, joga para lá. Como que não vai dar? Que maneira que nós vamos? Imagina, irmãos, se nós estivermos aqui hoje, vamos colocar aqui na Mozarlândia, 100 mulheres férteis, 100 mulheres férteis, são 100 crianças para o próximo ano. E no outro ano mais 200. E no outro ano mais 400. E aí vai crescendo. E vai crescendo. Mas o poço da água é o mesmo. O tanque da água é o mesmo. A rede da selga é a mesma. Você está entendendo, irmão? E o senhor que plantava não planta mais, vem embora para a cidade. O senhor que desleitava não desleita mais, vem embora para a cidade. E como vai ficar a situação desse mundo? Nós estamos naquela profecia que o profeta disse nos últimos tempos. Você vai juntar o seu salário num saco furado. Um saco furado. Quando eu era criancinha, eu ficava pensando, Deus, um dia eu queria ter o prazer de ter 100 mil. Era 100 reais hoje. Você encosta um carro no posto para pôr 100 reais de petróleo, dá 20 litros. Não dá nem para você ir em Goiânia e voltar mais não. Você vai em Goiânia e tem que pôr mais 100 de lá para voltar. Não é fácil, irmão. O problema é que nós mesmos criamos os nossos problemas. Criamos as nossas lutas, as nossas dificuldades.
Enquanto o irmão ali zela do quintal para não dar a dengue, o outro joga o pneu, joga a lata, joga as coisas velhas lá, vai amontoando. Você está cuidando aqui, mas o outro não cuida. É a própria humanidade que cria a sua luta. Enquanto um está protegendo de cá, o outro está fazendo coisa errada de lá. Aí o Senhor disse, olha, não sou eu que faço os seus problemas. Eu ajudo você a vencer. Quem faz os seus problemas são vocês mesmos. É vocês que criam os seus problemas. É vocês que criam a sua própria luta. Aí Deus tem que desembaraçá-lo. E você precisa pedir graça a Deus para que você possa suportar essas lutas e ser mais do que vencedor. Vamos à frente, sexto, né? Salmo 119, versículo 133. Dê o primeiro passo para você conseguir a sua vitória. Se você não der o primeiro passo, você nunca vai sair dessa luta. Vamos ver o que diz o salmista? 119, versículo 133. Firma os meus pés na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Amém? Aonde que nós firmamos nossos pés, irmão? Na tua palavra. Firma os meus pés ou meus passos na tua palavra. Firma aí os meus pés na tua palavra. E não me deixe entrar em iniquidade nenhuma, irmãos. Firma os meus pés na tua palavra. Agora recente, em uma cidade aí coreana, algum jovem de escola foi fazer uma visita nas cavernas. E lá estava escrito, não entra na época do inverno, na época da chuva. Pode ser que seja surpreendido com águas. E os jovens não perceberam. Não leram a placa, entraram. Estão lá presos dentro de uma caverna. Todos os alunos de futebol de uma escolinha, presos dentro da caverna. E não pode sair porque eles não sabem nadar. E a caverna encheu de água. Eles subiram para o teto numa pedra e estão lá aguardando. Já tem mais de 60 dias que estão lá dentro. E provavelmente poderão ficar até 90 dias até as águas abaixar. Quantas vezes, irmão, você tem a Bíblia na sua casa? A placa está lá escrito, tome cuidado com essas coisas do mundo. Tome cuidado com esse tipo de pecado. Tome cuidado. A placa está lá. O lembrete está lá. O Espírito Santo está ali brilhando na placa dizendo, cuidado, cuidado. Mas você não lê. Você não examina. Você não observa. Vai de passos largos. Não olha onde está pisando. Não olha o que está acontecendo. E quando você assusta, você está ilhado. E já não tem mais para onde ir. Então tome cuidado, irmãos. A hora já não espera. Vamos para a sétima, eu prometi 7, Não distancie-se do poder da batalha. Não seja covarde, fica firme. Não vai para dentro do quarto esconder não, mano. Vem para a presença de Deus, vem para a oração. Vamos para Salmos 25, versículo 1. Bem conhecido, Salmo 25, versículo 1. Irmão Adão, prepara aí. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler só esses 2 versículos para nós encerrar. Salmo 25, 1. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Amém? Lê o 2 também, complementa aí, irmão. Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, não triunfem sobre mim os meus inimigos. Amém? A ti, Senhor, eleva a minha alma, Deus meu, em ti confio, não seja envergonhado, não triunfa sobre mim os meus inimigos. Você vai abaixar a guarda, irmão? Você vai esconder? Quando fizeram um decreto, pastor, para que Daniel não orasse, fizeram um decreto na frente do rei, não ora. Ele não escondeu não, ele continuou orando, ele continuou firme. Veja o que disse João, 1 João 1 e 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Valdez, termina. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Amados, a única coisa que Deus quer é que sejamos sinceros. É que nós confessamos, Aí ele está dizendo, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel. Senhor, eu reconheço que eu pequei. Reconheço que eu falhei. Lembra quando o filho pródigo voltou?
Clarismar, quando o filho pródigo voltou, o pai podia ter dito, olha, agora não tem mais nada a ver com você não, já te dei tudo que você queria. O pai esqueceu tudo, irmão. O pai esqueceu a desobediência, o pai esqueceu as lutas, as afrontas, o pai esqueceu tudo. Quando ele voltou, o pai disse, pega um anel, pega uma roupa nova, eu esqueço tudo o que passou. Irmão, se você voltar para os pés do Senhor, se você voltar para confessar a sua falha, Deus é fiel para perdoar, e o sangue dele nos purifica de todo pecado. Vamos colocar de pé. Deus abençoe a amada igreja. Eu não quero extrapolar o horário nessas férias. Muito bem. Vamos fazer esta oração, na sequência vamos fazer o sorteio e já vamos para o término. Se tiver algum aviso, né, os irmãos já nos passam. E logo após o término do culto, o irmão Vanderli, o irmão Joel mandou avisar que não veio hoje porque está passando mal. E pediu o irmão Vanderli, ele tinha ficado encarregado de ministrar a ceia, então o irmão Vanderli está ali encarregado, depois chama mais um ou dois companheiros, né? E vai ministrar. São vários irmãos que ficaram, estavam viajando, os outros não estavam aqui, outros estavam de trabalho, como Natal e outros mais. Então aí está a Santa Ceia para os irmãos participar logo após o culto. Amém? Graças a Deus. Vamos então agradecer a Deus. Querido Deus e Pai que está no céu, te agradecemos a Ti pela palavra, que o Senhor possa abençoar agora cada um dos teus filhos e das tuas filhas, cada jovem, cada adolescente, cada criança, cada irmão, os que não vieram por motivo de trabalho, escolaridade. Senhor, o Senhor conhece todas as causas. Tome providência, abençoa, livre de todo mal, ajude o teu povo, fortifique e nos ajude a compreender a melhor maneira de nós estar mais frente às nossas orações, à frente às nossas vigilâncias. Ajuda-nos a vigiar, ajuda-nos a orar, ajuda-nos, Senhor, consagrar e jejuar diante do Senhor, para que possamos vencermos cada dia a nossa batalha aqui na terra. Nós te pedimos, ó Pai, em um nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém?